Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento aqui no estúdio. E aí, Lília, como é que foi a semana? Tudo bem. Uma correria, né, com essa chuva toda, mas estamos aí. Bom, eu quero aproveitar que esse é o Espaço do Coach para mostrar para vocês aqui a Bíblia do Coach, foi lançada a semana passada, que é destinada a profissionais de coaching e aqueles que não são profissionais de coaching, que também têm interesse nesse instrumento assim de grande transformação pessoal e profissional, quer dizer, transformação total das pessoas. A gente sabe que tem desfilado aqui exemplos, né, de pessoas que estavam lá praticamente no fundo do poço e através desses instrumentos disponíveis pelo coaching, elas puderam recuperar a autoestima, puderam recuperar a sua vida e transformar a sua vida para muito melhor. Este livro, que tem aí a colaboração do nosso presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching, o Ronald Denis Plantin Filho, tem um artigo aqui, ele pode ser adquirido lá na livraria Cultura aqui do Bourbon Shopping, Country, né? Country, né? Bom, Lília, nós temos um convidado nessa área de coaching e ele veio direto pela Planalto. Exatamente. Né? Viajou muito bem. Direto de Santa Maria para cá, é o Luiz Fernando Romero. Uma pessoa muito especial para mim, porque nossa amizade iniciou agora em 2015, mas nós começamos numa relação de trabalho. Então, ele foi meu coach e hoje nós temos, além de uma amizade, também uma relação de parceria. Então, o Fernando ele é contador e possui 2 MBAs bem interessantes para a área dele, que o primeiro é de gestão financeira e auditoria e controladoria, e o segundo é de inteligência empresarial. Então, ele vai nos contar um pouco sobre como ele trouxe o coaching para dentro dessa área de consultoria e como que isso agregou valor também dentro da atuação. Obrigada pela tua presença, Fernando. Bom, Lília, eu que agradeço a oportunidade de vir compartilhar com vocês as minhas experiências profissionais, né? Eu posso mencionar que tive 3 momentos na minha carreira. O primeiro momento após a minha formatura, que eu era sócio no escritório de contabilidade em Santa Maria. O segundo momento que eu vim para São Leopoldo trabalhar como controller de uma empresa. E agora no terceiro momento que eu retornei para Santa Maria. Foi aí que através de uma colega da RH ali da empresa aqui de São Leopoldo, que me apresentou a Lília, e a gente começou a desenvolver um processo de coach para a minha pessoa. É assim que acontece, né? Que é uma pessoa que teve a experiência e que, por ter experiência e ter tido resultados com essa experiência, ela passou adiante, quer dizer, a pessoa, isso que é importante, a pessoa não tem esse egoísmo de querer só as coisas boas para si, mas passar, e aí ele vai ter a experiência, teve a experiência e exitosa, né, Lília? Exatamente, porque o coaching, ele aproxima as pessoas, então a gente tem muito prazer em fazer isso, porque nós vemos o resultado do cliente e é por isso que se tornam depois relações de amizade, porque a gente alcança o resultado e nós, como profissionais, nós também, no caso, comemoramos, né, esse resultado junto com o cliente, então não é à toa que o Fernando está aqui hoje, né? Exato, né? Então, após as 4 sessões, né, Lília, que eu fiz com ela, a gente optou por fazer a formação, né? Eu acabei fazendo a formação pela Sociedade Gaúcha, até a Lília esteve presente, né, na turma em Santa Maria, e aí que despertou um novo enfoque profissional, né? Eu já vi que conseguia trazer a gestão financeira empresarial para a educação financeira, ou seja, finanças pessoais, né? Hoje eu visualizo, eu pergunto informalmente para os meus colegas de trabalho, como é que está o teu orçamento doméstico, quais são as suas despesas fixas, e eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre o tema, né? Eu defendo a educação financeira teria que ser uma disciplina regular nas escolas. Como foi implantada há décadas atrás a segunda língua, o inglês, o espanhol, por que não nós implantarmos a educação financeira? Treinarmos as nossas crianças e os nossos adolescentes na educação financeira, porque eles serão os gestores do nosso futuro e das nossas empresas no futuro. E veja bem, isso é tão importante que tu está falando, Fernando, que é o seguinte, por exemplo, essa questão da educação financeira, que eu quero abrir um espaço estritamente e específico para isso aqui. Por quê? O profissional adequado. Exatamente. Por quê? Por que é importante isso? O que o Brasil está passando hoje? O que o Rio Grande do Sul está passando hoje? Quer dizer, se nós tivéssemos políticos que tivessem uma formação de educação financeira desde lá no berço, aliás, muitas coisas mais os políticos tinham que ter conhecimento e discernimento, que não tem. Nós não estaríamos passando hoje o problema que o Brasil enfrenta, que o Rio Grande do Sul enfrenta. A pessoa, o político, como gestor, teria certamente muito mais responsabilidade em gastar aquilo que é preciso gastar, que tem que gastar, mas não comprometer a instituição. Hoje nós temos o comprometimento total da União Federal, da nação brasileira, em função dessas irresponsabilidades financeiras e claro, naturalmente, isso é um reflexo
desta falta de educação financeira, né, Fernando? Exatamente. Pegando esse link, Silvio, assim, ó, como eu atendo pequenas e médias empresas na região de Santa Maria e também na região da Serra, ali em Caxias, o que eu visualizo? Que o empresário mistura muito o recurso da empresa com o recurso pessoal. Isso é um erro fatal, né? Porque ele acaba quebrando a empresa e depois no futuro vai se quebrar a pessoa física. Por quê? Porque não tem educação, ele não traz de berço como lidar com o seu próprio dinheiro. E eu vi muitas empresas irem à falência, sabe por quê? O empresário acha assim, bom, eu sou dono da empresa, só que, tu é contador, sabe, eu sou economista. A empresa, ela não pode pagar despesas pessoais do empresário. Isso aí é contra a lei. Então, tem muita gente que acha que ele tem o poder sobre isso, mas do ponto de vista contábil, do ponto de vista legal, é algo que pode trazer e traz problemas para o empresário. Quer dizer, se ele tivesse essa educação financeira, ele não comprometeria a própria estrutura da família dele e a própria empresa, fazendo isso, quer dizer, fazendo uma transgressão contábil que seria evitada se tivesse essa educação. Com certeza, né? Eu sempre coloco para os meus clientes, tanto do coach quanto da consultoria, que o que quebra as empresas e o que quebra as pessoas são as despesas fixas. O que é variável a gente consegue mexer e consegue trabalhar para reduzir esse tipo de custo e esse tipo de despesa. Agora, o que é fixo, que tu tem que pagar todo mês, aquilo dificilmente a gente consegue reduzir. E é isso que leva as pessoas a dificuldade de conseguir quitar seus compromissos. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem do Bom Dia Brasil. As instituições financeiras de São Paulo abriram uma oportunidade para as pessoas renegociarem as suas dívidas pessoais. E a fila dobrava quarteirões para a gente visualizar que eles deixam chegar no último instante, no último limite, para daí tomar uma providência. Só que essa providência, ela é paliativa. Ela não vai corrigir nada, só vai resolver o problema imediato. E se precisa da educação, porque sem educação, na verdade, a pessoa vai se afundar de novo, né? Resolve o problema. Se não tiver uma educação e uma mudança de hábito e disciplina financeiramente falando, daqui 2, 3, 6 meses o problema vai voltar, porque a educação vai faltar. É isso que eu defendo. Pode ver o seguinte, assim, qual é hoje o grande problema financeiro de dívidas é da classe C e D. Porque ela teve, naturalmente, o governo fez bem em fazer isso, este acesso. Só que, por outra parte, ao lado da demanda, as pessoas não estavam preparadas para essas facilidades. Quer dizer, então se vendeu, se comercializou facilidades e hoje se está tendo dificuldades. Né? Exatamente por isso que essas pessoas da classe C e D, elas de repente, agora eu posso gastar, então tem cartão, 3, 4 cartões. A gente que já tem essa educação, mesmo assim, tem esses problemas, pode enfrentar esses problemas, imagina essas pessoas que não têm essa educação, né? O que nos deixa felizes é que o Fernando, assim como também a área de vendas, né, tem solicitado muitos cursos, muitos workshops, palestras para essa conscientização. Então, as pessoas têm a humildade de que precisam. Eu vejo que já é uma luz aí no fundo do túnel, né? Com certeza, Lilian. A gente precisa focar e conscientizar o pessoal da necessidade de ter o controle do orçamento doméstico. Através desse controle do orçamento doméstico que nós vamos fazer uma geração, por isso que eu volto a falar, educação financeira como uma disciplina regular, para nós termos nossos, hoje, filhos ou crianças e adolescentes treinados para lidar com o seu próprio dinheiro e, consequentemente, treinados para gerir as suas empresas no futuro. Nisso aí, Lília, que também é coach, e o Luiz Fernando, na verdade, eu acho que a questão de priorização das coisas é fundamental, né? Quer dizer, você tem de despesas que são prioritárias, né? Saúde, educação, alimentação, da casa e tal. Então, essas despesas você tem que priorizar. E tem gente que prioriza, por exemplo, o telefone celular, aí tem telefone de linha, fica gastando o que não pode, pega TV a cabo, quer dizer, uma série gasta mais luz do que é o necessário, porque as pessoas não têm a educação de, ao sair de uma sala, fechar, apagar a luz, quer dizer, deixar os eletrônicos ligados, quer dizer, todas essas coisas contribuem com isso, né, Lilian? Exatamente. E aí também fica uma dica para as escolas que trabalham a cidadania, aspectos de cidadania, de trânsito, enfim, de relações sociais, de colocar esses temas, porque no caso o Fernando também pode fazer palestras em escolas. Assim como eu também faço palestras para jovens para preparar para o ensino superior, eu acredito que esse é um tema muito aderente e interessante para que a gente fomente dentro das escolas. Com certeza. E é impressionante
a surpresa que as pessoas ficam, eu fiz um treinamento de coach lá com um cliente lá em Santa Maria e a gente dividiu o processo em 2 etapas. A primeira com liderança e a segunda com parte financeira. E daí na primeira sessão da parte financeira, eu disse, tu descreve para mim quais são as tuas despesas e como está o teu orçamento doméstico. E leva para casa essa planilha que eu montei e dei para ele. Na sessão seguinte, tu me traz ela preenchida e nós vamos estudar como que está a sua situação financeira. Ele chegou na outra sessão apavorado. Fernando, eu não tinha noção. Eu não tinha a mínima noção de como é que estava o meu orçamento, está estourado tantos reais por mês. Isso para te ver. Por isso que não é tu que está me dizendo isso. É a grande maioria da população não sabe, não tem conhecimento porque não controla e quem não controla não gerencia seus orçamentos. Esse é o problema. E o coaching faz justamente isso, né? O processo faz com que a pessoa pare para priorizar isso. Aí pode ter algumas pessoas que pensam assim, mas eu vou pagar para alguém me ajudar a organizar as minhas finanças. Sim, porque normalmente nós não priorizamos isso. Então, é justamente isso que ele faz, não só para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica principalmente, né? Como é que está Santa Maria lá? Como é que está desenvolvendo o processo todo lá? Olha, Silvio, ainda é um processo bastante recente na cidade, né? Então, eu acredito até que a Sociedade Gaúcha acho que foi a primeira instituição, né, Lili, que levou o coach para Santa Maria, né, como formação. E no início sempre é um processo um pouco mais moroso, um pouco mais lento, né? Mas também tem plena consciência, né, que talvez em 2016 esse processo vai deslanchar. Até porque esse tipo de coisa que vocês fazem, assim, o boca a boca funciona muito, né? Que as pessoas que têm essa vida transformada, né? Agora, a Lília colocou uma coisa aqui que eu já tinha falado para ela sobre isso. As escolas, sejam públicas ou privadas, mais as privadas, as públicas têm questões orçamentárias, aí tem limitações. Vocês que têm proprietários, professores, gerentes de escolas privadas, poderiam fazer esse processo, levar esse código, porque seria um grande avanço, um grande ganho para os seus alunos e para a própria escola, contribuir com eles para terem essa educação, porque eles já vão levar para a própria família, quer dizer, são crianças ou jovens, adolescentes, que já têm esse discernimento de chegar em casa, inclusive, e levar esse conhecimento e alertar coisas que podem tomar um novo rumo. Muitas vezes é o filho que promove isso dentro da família, né? Porque muitas vezes os pais, eles ficam muito conservadores nessas coisas, que não que conservador seja coisa ruim, não, tem coisas que tu pode alterar, tu pode qualificar melhor, né, Aline? Exatamente. Então a gente também faz palestras de amostra, vamos dizer assim, para fazer com que as pessoas conheçam o processo, porque às vezes parece que o coaching é assim, funciona para alguns, mas para mim não vai funcionar. Não, ele se encaixa em qualquer necessidade. E essa é uma coisa que tem que tirar dessas pessoas, comigo não vai acontecer. É só acontece. Se abrir para isso, Preciso querer e a gente faz a adaptação conforme o cenário que for necessário. A gente faz a adaptação. Alguma coisa mais? Contato, Fernando. Meu e-mail é fernando.coachfinanceiro@gmail.com ou pelo telefone 055-9697-0105. E o Fernando também atende região metropolitana, não tem problema. Tá certo. Então aqui temos 2 grandes profissionais. Fernando, um grande abraço. Boa volta a Santa Maria pela Planalto. Pela Planalto, claro. Um grande abraço. Bom, vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.